A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de João, capítulo 13, e versículo de número 21 ao 26, que vai nos dizer assim: Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava, conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, uma passagem onde o traidor é indicado. Mas o que mais me chama a atenção aqui nesta palavra é que Judas, ele caminhava com os discípulos. Judas dava sinais de que ele era o traidor, irmãos, mas mesmo assim os discípulos não viam. Tem coisas que se Deus não nos revelar, a gente não vê. Tem coisas que se Deus não nos mostrar, a gente passa desapercebido, a gente não consegue contemplar. A Bíblia nos diz que Jesus, ele afirmou que um dentre os discípulos trairia ele, porque Jesus sempre soube quem era o traidor. Hoje Deus diz para você: eu te revelo quem é o traidor. Eu te revelo quem é a traidora. Eu te revelo quem aperta a sua mão, quem te abraça, arabaia candaraia, quem te saúda, mas não é verdade. Eu te revelo aqueles deiramancho de candaraia que estão ao teu lado, que estão ao teu redor, mas tem espírito de Judas. Havia chegado o tempo da revelação aberta. Jesus sempre soube quem era o traidor, mas os discípulos aqui não sabiam até então. Hoje Deus diz para você: eu vejo tudo. Eu sei quem é quem e eu não somente vejo, mas te revelo. Eu não somente vejo, mas te mostro. Jesus não iria morrer, não iria passar por tudo o que ele passou sem antes revelar aos discípulos quem era o traidor dentre eles. Jesus aqui afirma que ele sempre esteve no controle de tudo, mostrando que o que aconteceu não foi porque Jesus estava fora do controle ou Deus perdeu a batalha. Não, aconteceu porque tinha que acontecer. Mas Jesus sempre soube quem era Judas. Jesus sempre soube da malícia do seu coração. E Jesus disse: não está muito longe não, está aqui na mesa. Está entre a gente, deiramancho derrasto traidor. E a Bíblia nos diz que quando essa revelação veio entre os discípulos começaram a olhar uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Eles não sabiam. É como eu falei, tem coisas que se Deus não nos revelar, a gente não vê. Tem pessoas, irmãos, que se camuflam tanto. Tem pessoas que fingem tão bem, deiramancho derrasto, que se o Espírito Santo não mostrar, a gente nunca vai saber quem elas são de verdade. E é por isso que é bom, irmãos, é maravilhoso andarmos com Jesus. Porque pessoas como Judas não se criam na nossa mesa. Pessoas como Judas não permanecem ali na nossa comunhão. Mas o Senhor revela e remove. Declare comigo: meu Deus está me revelando quem é Judas. E Ele vai revelar e remover. O meu Deus está me revelando quem é Judas. E Ele vai me revelar e remover. Deus vai te mostrar e vai retirar da sua vida Judas. Deus vai revelar e vai arrancar do seu caminho todo traidor. Não adianta pessoas pensarem que vão conseguir te enganar. Não adianta pessoas pensarem que vão te vender
por 30 moedas de prata, na primeira oportunidade Deus não vai te mostrar. Não adianta pessoas pegarem o teu nome e botar em rodinhas de fofoca, de conversa, de disse-me-disse, achando que Deus não está vendo. Porque Judas é assim, observe bem. Quando você não tá, ele te vende, mas na sua frente ele te chama de amigo. Ele te chama ribianda candaré de amiga. Nós precisamos, irmãos, estarmos vigilantes às revelações do alto. Não seja uma pessoa que anda somente por vista, dizendo fulano é legal, ciclano é legal. Não parece ser um traidor, não parece ser uma traidora. Olhe para Judas e eu lhe pergunto, você acha mesmo que ele parecia? Humanamente falando, irmãos, a Bíblia diz que quando ele viu Jesus lá no Getsemane, ele disse salve mestre e o beijou. Um homem desse, meu irmão e minha irmã, é para desconfiar? Não é. Tem pessoas que não dá pra gente desconfiar, mas Deus revela. Deus revela. É isso que nos conforta. Porque Deus, ele não deixa Judas se criar no nosso caminho. E hoje ele diz pra você, eu não deixarei pessoas malignas, maldosas se camuflarem na sua história. Pessoas traidoras, porque tem amizades que é assim. Só você é amiga. Só você é o amigo. Tem parentes que são assim, a consideração é só sua, mas o parente não tem, a parente não tem. Deus está dizendo, eu vou te mostrar, eu vou te revelar. Aí você vai ver, meu irmão e minha irmã, de maneira muito clara, que eles estavam ali perdidos. Pedro fez sinal aqui para o discípulo amado, para que ele perguntasse a Jesus, a quem Jesus se referia, porque tem coisas, irmãos, que se Jesus não falar conosco abertamente, a gente não vê. Então vão ter revelações que vão chegar para a sua vida que serão abertas, mas tão abertas que você não vai ter sombra de dúvida. Não vai ser alguém que vai te contar e você vai dizer, será que fulana é assim mesmo? Será que ciclano realmente falou isso? Deus está dizendo, não, minha filha, eu vou te mostrar de maneira tão clara, mas tão clara, que você não vai duvidar. Pode até doer, mas eu estou arrancando da tua vida, eu estou arrancando da tua mesa. Eu estou tirando da tua história. Porque se Judas permanece, ele cria um estrago pior. Tem pessoas que se elas permanecerem na sua vida, elas criam um estrago terrível. Imagina se Jesus não mostra quem era o traidor. Imagina se tudo fica camuflado. Judas conseguisse vender Jesus, ninguém soubesse que foi ele, a revelação não viesse. Judas ia continuar entre os discípulos e com certeza ele iria destruir um por um. Ele iria vender um por um. Tem gente, irmãos, que se Deus não tirar agora, traz um sério problema. Tem gente que se Deus não remover o teu caminho agora, traz uma grande destruição. Então antes que isso acontecesse, Jesus, removeu logo a erva daninha. Jesus mostrou logo quem era Judas e hoje Deus está dizendo para você, eu estou mostrando quem é quem, eu estou revelando, sabe para quê? Para que o mal pior não aconteça lá na frente. Porque se Judas se camufla, Jesus iria morrer, iria ressuscitar. Já pensou se Jesus silenciasse sobre isso? Os discípulos iriam se enganar, iriam confiar em quem não deveria e olha o problema. Hoje o Espírito Santo de Deus diz para você, minha filha, meu filho, eu estou te livrando de problemas futuros. Não reclama de pessoas que eu estou excluindo da tua vida. De pessoas que eu estou excluindo da tua mesa, da tua comunhão, do teu hall de amigos. Vai ter gente que vai parecer que nunca passou na sua vida. Vai ter gente que Deus vai criar um distanciamento tão grande, mas tão grande da tua história. E você vai agradecer. Você vai agradecer porque você sabe que o que Deus ele tem para você é o melhor. E Deus conhece o coração do homem. Às vezes você vê por fora, mas Deus conhece a intenção. Deus conhece o coração. E hoje ele diz para você, por conhecer o coração, que eu estou te livrando de Judas. Por conhecer a malignidade dele, que eu estou te protegendo e te revelando quem é quem. Jesus deixou bem claro, irmãos. Quando a dúvida veio, quando o discípulo amado perguntou a Jesus, Senhor, quem é? Ou seja, me mostre abertamente, nos mostre, porque estamos com dúvida.
Jesus vai te mostrar tão abertamente que você vai ver que a dúvida vai cair por terra. Jesus vai te mostrar nitidamente. Diante dessa pergunta, Jesus não respondeu ali com enigmas, com parábolas, não. Jesus respondeu abertamente, mostrando quem era, apontando. Deus está dizendo, eu vou apontar. Eu vou mostrar e será de maneira clara. Você não vai ter sombra de dúvidas. Versículo 26, respondeu Jesus, é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Ou seja, eu vou te mostrar agora quem é o traidor. Eu vou dar um pedaço de pão molhado. E Jesus tomou, irmãos, um pedaço de pão e tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Ou seja, Jesus pegou e mostrou de maneira aberta. Tem coisas, irmãos, que não dá pra gente ter sombra de dúvidas. Porque o Senhor mostra abertamente. É isso que Ele está fazendo com pessoas que estão me ouvindo agora. Ele está dizendo, estou eu te mostrando abertamente. Estou eu colocando a verdade diante de ti, porque as trevas, irmãos, elas não permanecem quando chega a luz. Não adianta a gente querer fingir para a mulher de Deus, não adianta a gente querer fingir para o homem de Deus, porque não consegue. O Espírito Santo revela. O Espírito Santo mostra, e hoje Deus diz para você, sou eu mesmo que vou te revelar. O meu Espírito Santo vai te mostrar. O diabo entrou em Judas. E aqui você vê de maneira nítida que era ele mesmo o traidor, versículo 27. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Ou seja, houve ali, meu irmão e minha irmã, uma certeza. Uma convicção que era ele, o reino espiritual se manifestou ali. E vão ter pessoas que você vai olhar para elas e você vai dizer, fulana mudou. Ciclano mudou, e Deus está dizendo, não, minha filha, não mudou não. Eu estou abrindo os teus olhos espirituais para você enxergar. Porque às vezes, irmãos, nós estamos tão cegos com algumas pessoas que a gente não enxerga quem é Judas. Os discípulos estavam com ele ali, irmãos, diariamente, durante todo o ministério de Jesus. Mas eles não viam quem era o traidor. Às vezes a gente fica cego e não consegue ver. Se Deus não nos revelar, a gente não enxerga, mas Deus está dizendo, eu vou te mostrar. E te mostrarei de maneira clara. E te mostrarei de candoramante de rasto de maneira nítida. Jesus disse a ele, o que pretendes fazer, faz-o depressa. Faça logo o que você tem que fazer. Porque eu sei quem você é e você nunca me enganou. Você observa aqui, irmãos, que somente Jesus não foi enganado com Judas. Ninguém pode enganar o Messias. Ninguém pode enganar Jesus. Ninguém pode enganar o nosso pai, o nosso amigo. Tem gente que até tentou te enganar. Mas a Deus ninguém engana. De Deus ninguém zomba e nem escarnece. Ele vê aquilo que você não contempla. Ele sabe daquilo que você não sabe. Ele me trouxe aqui para lhe dizer, eu vi algumas coisas que você não viu. Eu sei rabaia candoramancho de candaraia de algumas coisas que você não sabe. Eu conheço alguns corações e pensamentos que você não conhece. Mas eu não somente conheço, eu resolvi te revelar. Eu resolvi te mostrar. Jesus indica quem era o traidor. E hoje o Senhor está dizendo, não se assuste quando eu começar a te indicar quem são os traidores que estão no seu caminho. Não se assuste quando eu começar a te revelar conversas, reuniões. Quando eu começar a te levar a lugares em sonho, em visão, espiritualmente, você orando. E fazer você ouvir, você ver coisas que você nunca imaginou ver e ouvir de algumas pessoas. Não se assuste se chegar algumas mensagens. Se seu telefone tocar e algumas pessoas disserem, eu tenho algo para te contar. Eu vi ciclano, eu vi fulana fazendo isso, falando aquilo de você. Tem coisas que Deus quer que você saiba. Eu não sei quais são os meios que Ele vai usar, mas Ele manda eu te dizer que é Ele que está te revelando. Porque às vezes, irmãos, a gente fica ali repreendendo a pessoa, né? Dizendo, não me fale nada não, que eu não quero saber. Mas às vezes tem coisas que Deus quer que você saiba. Então peça a Deus esse discernimento para você parar e ouvir.
e reter aquilo que Deus quer que você venha reter. O que não for bom, você lança fora. Mas tem, irmão, situações que a gente tem que aprender a parar para ouvir o que as pessoas vão falar. Porque às vezes Deus usa pessoas para nos alertar. Às vezes Deus usa pessoas para nos mostrar o que está sendo dito quando nós não estamos presentes. Deus, ele tem os seus meios de trabalhar e ele diz para você: Judas não se camuflará mais no seu caminho. Judas não se camuflará mais na sua história. Havia chegado o momento da máscara dele aqui cair. E hoje Deus está dizendo para você: eu estou arrancando máscaras. Eu estou mostrando a realidade de algumas pessoas. Elas até tentaram te enganar. Elas até tentaram decandoramante de rasturabaia fazer com que você não contemplasse quem elas verdadeiramente são. Mas eu, o Senhor, entrei na guerra, na batalha, na luta. E resolvi te revelar a verdade, te dar vitória. Tem pessoas, irmãos, que estavam sendo apunhaladas pelas costas. Você estava sendo ferida, estava sendo ferido e você não estava nem vendo e nem sabendo. E você ainda estava chamando pessoas de amiga, de amigo. E Deus está dizendo: eu vejo o que tu não vê. Eu sei do que tu não sabe. Às vezes tem gente que acha: eu tô sentindo algo, é uma intuição. Não, é o Espírito Santo. É Deus lhe mostrando e ele está dizendo: eu vou te mostrar mais, vou te revelar mais, coisas profundas irei te revelar, coisas profundas irei te mostrar. E Deus manda eu te dizer: assim diz o Senhor, não tardará. Aqui foi nítido. Judas não estava mais na mesa da comunhão. Tem gente que está saindo da mesa da comunhão. Tem gente que está saindo da sua história com mala e cuia para nunca mais voltar. Porque Deus está desmascarando todo traidor. Deus está desmascarando toda traidora. Diz o Senhor dos Exércitos: se prepare. Deus vai fazer uma limpeza na sua vida. E quem estiver com espírito de Judas, com espírito de traidor, Deus vai tirar a sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome de Jesus, teu Filho amado, para te agradecermos, meu Senhor, por essa palavra. Deus, eu creio que máscaras cairão por terra. Eu creio, Pai, que Judas não conseguirá mais sustentar, Pai, sua falsidade, sua mentira, seu engano no meio dos teus filhos. Ah, Senhor, o Senhor é um Deus que limpa a história dos teus escolhidos, e eu vejo através dessa palavra o Senhor limpando, o Senhor removendo, o Senhor tirando, o Senhor indicando, mostrando quem é o traidor, meu Pai. Ah, Senhor, quantas pessoas são mentirosas, elas se camuflam, elas fingem, porém o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece o pensamento. Os teus filhos são limitados, Pai. Eles não conseguem contemplar o que está por dentro de Judas, mas o Senhor consegue contemplar, e não somente contempla, mas revela. O Senhor não somente contempla, mas o Senhor mostra e remove da nossa vida. Tens primazia, Senhor. Tens primazia, Jesus, Espírito Santo, de remover da nossa vida todo Judas, todo traidor, todos aqueles, Pai, que são malignos, todos aqueles, Senhor, que não são verdade, todos aqueles, Pai, que estão na roda da fofoca, no meio das reuniões, falando mal da nossa vida, nos vendendo. Que o Senhor possa revelar e remover de candaramandaraia da nossa história para nunca mais retornar. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer laços, setas, retaliações, dardos inflamados, obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e soberana
sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho, para os teus filhos contarem que tudo seja, Jesus, para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você que se tinha alguém na sua vida querendo se camuflar, não vai conseguir, porque o Deus que revela o oculto, o profundo e o escondido está contigo, e Ele não permitirá Judas se criar na sua história. Deus está te revelando quem é quem e está removendo da sua vida todo traidor. Não esqueça, Deus vê conversas que você não vê, Deus sabe do que você não sabe, por isso Ele vai tirar pessoas da sua história, porque Ele conhece a intenção do coração dessas pessoas. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.